bom estar com vocês. É muito bom fazer essa participação, então, neste congresso, né? Que é muito importante. E eu trouxe uma proposta. A minha ideia é conversar com vocês e o nosso tempo é de 1h15, até não quero deixar ultrapassá-lo, até porque eu também tenho outro compromisso posteriormente, seria até às 19, mas acabei atrasando um pouco para as 19h15 para a gente poder concluir, e até porque eu sei que vocês terão outras atividades, certo? Eu quero trazer algumas combinações. Professor, antes de eu começar, deixa eu te desejar boa noite, te agradecer por estar aqui. Eu estava entre um minicurso e outro, programando ainda o que vai acontecer de noite, tive que sair numa ligação agora, mas prazer tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite de participar, né? Obrigado a todos que estão aqui já, e daqui um pouco começa a chegar mais gente, né, adentrando a sala. Desculpa a questão do fuso horário, talvez eu tivesse que ter sido um pouco mais específico, capaz, né? Mas obrigado por ter ficado, né, disposto a participar conosco, e eu desejo um ótimo minicurso. Professor, eu só vou te pedir a gentileza que eu talvez não consiga ficar até o final, em virtude do evento de hoje à noite, mas nós estamos gravando, como o senhor sabe, tentando gravar, depois vamos editar, mas eu faço questão de depois assistir completamente o seu minicurso, né, e voltar a interagir contigo. Tudo bem? Claro, eu fico muito satisfeito, muito grato também com o convite de vocês, André. Parabenizo pela organização de vocês com o evento, e a questão do fuso foi questão minha, realmente, até porque estava escrito ali, às vezes a gente é lido, nem lê direito, né? Mas muito obrigado pelo convite, é muito bom estar com vocês aqui, embora a distância que a gente está, mas vamos pelo menos utilizar fazer dos limões a limonada, né? Já que estamos na situação de não poder estar próximo, nos facilitou até, de certa forma, em estarmos juntos, não no mesmo local, né? Mas obrigado pelo convite, André, tu fica bem à vontade, eu sei bem como é que é essa questão das organizações, dos eventos, né? Sempre dá uma correria daqui e dali, tá? Fica bem à vontade, muito obrigado pela recepção. Então tá bom. Professor, ótimo minicurso para todos vocês. Até mais. Pessoal, então, eu quero conversar com vocês aqui e trazer uma apresentação rápida aqui para abrir mais a questionamentos, né, que talvez seja bem interessante. Eu fiquei muito feliz em ver a quantidade de inscritos que tem no mini curso e saber do interesse que é gerado, né. E a minha intenção principal a trazer para vocês aqui é que se apresente mais um filão de mercado, certo? Mais um nicho que pode ser compreendido. A gente vive hoje, até neste ano de 2020, uma situação diferenciada, e dessa situação diferenciada, muitas empresas tiveram problemas. E este filão de mercado, que são as compras ou compras do governo, né, ou vendas para as entidades públicas, pode ser alguma coisa que as empresas não faziam, que possam vir a fazer e que ampliarão ou pelo menos não estariam numa situação tão deficitária nessas empresas. Então, eu trago aqui para vocês algumas questões que são relevantes. Enfoquei aqui para o governo federal, certo? Eu já trabalho nessa atividade de contabilidade pública há um bom tempo, em órgão federal. Eu trabalhei bastante tempo com o setor financeiro, onde fazíamos as apropriações, e depois, a partir de 2006, eu fui trabalhar diretamente nas aquisições, chefiei setores de aquisições, licitações e contratos. Hoje eu estou trabalhando mais diretamente com licitações e chefiando um grupo. Então, tenho alguma experiência e faço, às vezes, alguma assessoria externa também. Então, por conta disso, eu trago para vocês aqui o que intitulei de ferramentas de licitações e compras públicas. Essa apresentação, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou compartilhar ela com vocês, e vocês podem ver que eu coloquei um selo do Creative Commons Creative, que ele é aberto. Então, o selo, esse selo que está aparecendo para vocês, do BY, NC e SI, ele significa que se alguém quiser utilizar, ele é livre, deverão apenas indicar a fonte, ou seja, nominar-me, e não poderá ser utilizado para fins comerciais, tá? Mas é aberto, já coloquei aqui no chat para vocês o link para vocês baixarem,
se tiverem interesse dessa apresentação. Pois bem, também tem um disclaimer aqui para apresentar que isto aqui, basicamente, essa oficina, ela tem uma tempestividade, ou seja, ela para este momento que estamos vivendo, ela é premente. Talvez, e vocês vão ver mais ao final da minha apresentação, que a partir do ano que vem, e com toda certeza, mais 2 anos, nos próximos 2 anos seguintes, mas já no próximo terceiro, teremos uma mudança grande. Então, para pegar essa apresentação como sequência, talvez poderá não estar mais ativo o que vamos comentar aqui, certo? Mas hoje ele é premente, hoje ele é permanente no que vamos falar. Pois bem, eu quero falar com vocês e estruturei basicamente nossa apresentação sobre como acontecem as contratações com o governo federal, sobre o porte e benefício, porte empresarial e os benefícios que eles poderão ter, onde eu encontro os meus interesses, como eu posso me habilitar para vender ao governo federal e pequenos comentários sobre a nova lei de licitações que está saindo do forno, ainda não está 100%, porque falta passar pela sanção do nosso presidente, mas ele já foi o texto já foi aprovado nas 2 casas, já saiu do Senado e foi para aprovação. Então, como vocês conhecem isso, sim, Rodrigo, eu vou colocar novamente aqui, perfeitamente, o link aqui para vocês poderem baixar. Então, como vocês sabem, precisa a sanção presidencial, no caso, eleições federais, e talvez, é possível que aconteça veto a algum artigo, de repente. Então, não podemos dizer que o texto que tem será exatamente o que será aprovado, mas, com toda certeza, a estrutura e o esqueleto que se tem. Pois bem, os órgãos públicos contratam por quê? Por que eles têm que comprar? Qual o objetivo disso? Bom, a gente pode viajar na maionese, a gente pode falar N coisas, mas eu vou trazer um dos principais fatores. Eu também sou professor, eu sou coordenador do curso de Ciências Contábeis da FADISMA, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e trabalho com contabilidade pública. E uma das coisas que eu sempre trago, vou trabalhar a respeito das receitas de despesas públicas, eu trato por que nós temos a despesa. A despesa visa o bem da coletividade. Tá? Parece até meio utópico falar isso, né? Mas não é. E este é o fundamento. É para isso que existe. Como eu trago o bem da coletividade? Eu preciso executar despesas. Como eu executo despesas? Eu tenho um trâmite necessário dentro da administração pública. Um trâmite que, por vezes, é bem burocrático, mas acredita-se ainda que esse processo burocrático é necessário, infelizmente. Não vamos entrar em outros meandros, eu posso até conversar com vocês em qualquer outro momento, fico à disposição, meus contatos estarão ao final, estão nesses slides, mas é importante eu relatar que essas compras públicas, elas têm uma finalidade. Por que é comprado o material de expediente? Por que é comprado folha, lápis, caderno, caneta para uma escola? Porque é necessário dar esse material para os estudantes que não tenham condições de comprar, por exemplo. Então, ou seja, aquilo que eu falei parece utópico, tem sentido. Por que um posto de saúde precisa comprar medicamentos? Porque o posto de saúde ele precisa ter medicamentos para dar àqueles que tiverem problemas de saúde e procurarem esse posto de saúde. Então, essas são as finalidades em que os órgãos públicos fazem essas contratações. E quando eu falo contratações, não necessariamente se tem um contrato formal, mas uma contratação é que eu preciso fazer algum tipo de compra. Então, só para nós entendermos, o governo gasta só porque quer gastar? Não. Ele tem uma finalidade, certo? Não vamos entrar, como falei para vocês, em discussões mais acirradas, mas há uma necessidade de atender às necessidades coletivas, às necessidades da sociedade. Eu moro lá numa casa que fica perto de um riacho e toda vez que chove, esse riacho enche d'água. E aí, o que vai ser feito? Todos os cidadãos vão se reunir, vão juntar dinheiro, ou os cidadãos chamam, faz a solicitação na prefeitura, é necessário fazer desassoreamento lá do riacho que passa perto da minha casa, etc. Não é isso que acontece? É para isso que nós temos a nossa tributação. A tributação ela tem uma finalidade, que são recolher valores por meio
de todo um processo com sujeito ativo, passivo, fato gerador, sua alíquota, etc., para que esses valores possam custear as despesas públicas, que é isso que eu preciso. Eu preciso lá o desassoreamento desse riacho que é perto da minha casa. Pois bem, nós vamos dar continuidade, então. Basicamente, eu preciso que fazer os gastos. Mas e para eu fazer esse gasto? Preciso fazer o desassoreamento. Eu tenho opções de licitar ou não licitar. Nós temos hoje vigente a Lei 8.666, a Lei 10.520, que são as leis que regem esses processos licitatórios. A 8.666 nós temos todas as modalidades, e na 10.520 nós temos a modalidade pregão, tá? Temos 2 decretos que vão me organizar o pregão eletrônico, pelo decreto 10.024/19, e a utilização do sistema de registro de preço, eu vou falar melhor mais adiante com vocês. O sistema de registro de preço ele pode ser aplicado dentro da modalidade pregão e dentro da modalidade concorrência, certo? Mas aí vem a pergunta, licitar ou não licitar? Quem escolhe licitar ou não licitar? Sou eu como prefeito? É o governador? É o presidente? Ou ainda é o delegado da Receita Federal? Tem uma delegacia da Receita Federal em Rondonópolis? Tem? Tem unidade militar aí também, né? Não me falha a memória, tem unidade militar. Então, só para tomar como exemplo, este comandante, esse ordenador de despesa da unidade militar, ele determina, ele tem uma certa possibilidade de decidir, tem um certo poder discricionário nisso, de licitar ou não licitar. Mas para decidir licitar ou não licitar, ele precisa, então, entrar nesses meandros da Lei 8.666 da 10.520. Ele vai fazer uma concorrência, então não há de preço ou um convite, ou ainda um pregão, segundo a Lei 10.520, que pode ser um pregão tradicional ou um pregão eletrônico. Vocês vão ver que eu deixei um link aqui, tá? Um hiperlink aqui dentro. Esse pregão eletrônico, vocês vão ver, ó, ele vai abrir nesse hiperlink ele vai abrir, agora ele me quebrou aqui, que não quis abrir. Ele vai abrir um manual, tá? Este manual é de como funciona o pregão eletrônico. Eu deixei isso aqui para maiores informações de vocês. Vocês abrindo esse PDF que eu deixei para vocês, ele vai abrir esse link aqui e vai dar direto nesse manual, que ainda está vigente. Eu tenho a possibilidade de não licitar, que são as compras diretas, que são a dispensa e a inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade é quando uma única empresa oferta um tipo de serviço, é quando vai ser contratado um cantor, por exemplo. Então, só existe aquele ali que fornece. Por exemplo, quem fornece água e esgoto na cidade, comumente a única empresa que tem, é inexigível, ou seja, eu não consigo licitar. Se na minha cidade só existe uma operadora de telefonia para as ligações que são a partir de um tronco, né, a partir de uma central, ou seja, as ligações que são dentro da cidade de telefone fixo, eu vou ter uma inexigibilidade para essa empresa de telefonia. Porém, isso é muito importante, não será inexigibilidade para tudo que é ligação. Então, somente para aquelas que não há concorrência é inexigibilidade. Para as demais, eu posso fazer um pregão, inclusive, para saber. Ligações de longa distância, telefonia móvel, comumente se tem mais de uma dentro das cidades, né? Então, para isso, eu farei um pregão. Ou outra modalidade a ser escolhida. A compra direta. Compra direta por inexigibilidade, que eu acabei de falar, e por dispensa. O que é dispensa? Dispensa de licitação, existe o artigo 24 hoje, né? O artigo 24 da Lei 8.666, que tem os 2 incisos iniciais, o primeiro e o segundo, que tratam de limites de valores. Os limites de valores são 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17.600 para compras de bens e serviços em geral, certo? Hoje, até dia 31 de dezembro, nós temos valores que são 50 mil em vez de 17.600 e 100 mil em vez de 33, o que já é proposta no novo texto legal, tá? Então, esses valores que são hoje 17.633, embora por conta da pandemia estão 50 mil e 100 mil, eles limitam. Se eu vou fazer uma compra de material de expediente para a escola, e estes valores estão em até 17.600, e eu não tenho, a gente tem um princípio da anualidade orçamentária.
com este princípio, me diz que se eu não vou gastar mais nada nesse objeto, com esse objetivo, ok, eu posso enquadrar neste meio, certo? Então, me limita durante o ano nessa compra de material expediente com a finalidade específica de 17.600. Se eu não vou gastar nada mais além disso durante todo o exercício financeiro 2020, show de bola. Aí está o poder discricionário do ordenador de despesa em dizer que, ok, eu vou fazer dispensa e licitação porque eu não preciso licitar. Ele poderia licitar? Claro, claro que sim. Porque nós temos limites de valores entre esses demais aqui. Pregão não tem limite de valor. Qualquer valor se faz pregão. Ele poderia ter licitado, mas pode fazer uma dispensa. Tanto um quanto o outro, ambos são processos de contratações feitas pelos entes públicos. E aí, nisto tudo, é que eu quero colocá-los como pessoa jurídica de direito privado que quer transacionar com o governo federal. Tu vai lá e quer, existe lá na unidade que tem Rolando Lopes, na UFPR, existe uma licitação aberta. Mas como que eu sei que está aberta essa licitação? Bem, já chegaremos lá. Antes, tem uma coisa muito importante para falar para vocês. De repente, vocês como contadores, administradores, economistas que estão trabalhando com assessoria, vocês estão vendo que o administrador foi lá fazer uma análise empresarial, viu que a empresa não está indo muito bem, mas sabe que ela poderia vender muito mais, tem capacidade, mas a clientela não está acudindo. Então, um dos conselhos que vocês poderiam dar nessa assessoria é, vamos vender para o governo federal? Beleza. Aí tu analisa, a tua empresa é uma EPP, empresa de pequeno porte, ou é uma microempresa. Ótimo, tu já tem um detalhe muito importante. Eu acredito que vocês conheçam já essa lei que eu coloquei aqui no slide, a Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei, assim como outras que nos ditam muita coisa na área contábil, né, e de administração de empresas, essa lei me apresenta a relação do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Este Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, ele traz benefícios, ele traz a proteção às micro e pequenas com que finalidade? De desenvolvimento delas, certo? Então, o que acontece? Lá no inciso 3º, um dos princípios estatórios, artigo 3º da Lei 8.666, um dos princípios é o desenvolvimento nacional sustentável. Por desenvolvimento nacional sustentável, não se entende apenas de questões de meio ambiente, certo? Esse desenvolvimento nacional também vai ao encontro da necessidade de proteção dos pequenos, para desenvolver este pequeno até que cheguem a ter um porte superior, um porte maior. Ou, e a gente sabe muito bem, o Sebrae está aí fazendo N pesquisas e que nos dá que a grande maioria das empresas, enorme, com muitos percentuais muito superiores a 85%, 89%, a participação é muito maior no mercado de micro e pequenas empresas. Então, é por meio delas que se desenvolve, até que cheguem a ser grandes. Ora, então, lá no capítulo 4, tem dos acessos aos mercados que dão benefícios às MEPP. Um dos benefícios é empate fictio. Este empate fictio é assim, chegamos ao final de um processo licitatório, nem é bem ao final, no momento das propostas. Aí, deixa eu ver aqui, pegar o nome de alguém aqui que está próximo aqui, Rodrigo. O Rodrigo, que é Rodrigo ME, a Emily EPP, estão participando de um processo juntamente com a Késia, com a Pamela, com a Márcia, e que são empresas de grande porte. Chegou ao final, a Pamela tinha ofertado a melhor proposta, que foi R$100 em determinado bem, certo? Só que a Emily, como é uma microempresa e ofertou o valor de 110, o Rodrigo, que é uma EPP, ofertou um valor de 107. Vejam bem, tanto a Emily quanto o Rodrigo ofertaram valores superiores ao menor apresentado, que foi o da Pamela que eu falei, R$100. Só que é isso que nós denominamos de empate fictio. Nas modalidades em geral, que não é o pregão, 10% é essa diferença. Então, como a Emily ofertou 10% acima do 100,
e como o Rodrigo ofertou 7% acima do 100, eles poderão dar lance. Quem tem a primeira oportunidade de dar uma nova proposta, não lance, não sei o nome correto, de dar uma nova proposta, seria primeiramente o Rodrigo, porque é o valor que está mais próximo do empate do menor valor, que é o valor ofertado pela Pamela. Então, ele pode ofertar um novo valor que tem que ser, eu digo, 99,99 centavos para ele poder ganhar. Ele não pode ser um valor igual ao da Pamela de 100, senão permanece a Pamela sendo. Aí, digamos que o Rodrigo diz, eu não tenho condições, o menor valor que eu posso ofertar é R$ 103. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Muito legal a tua participação, mas, cara amiga Emily, tu que ofertaste 10% acima nessa concorrência, tu consegue ofertar um valor inferior ao 100? Se a Emily conseguir, ok, show de bola, agora a nova vencedora é a Emily. A isso chamamos de empate fictício. Fictício porque não é empate real, ou seja, não ofertaram 100 mesmo. Mas tem uma margem de 10% nas modalidades em geral e de 5% no pregão, que dá esse benefício para as MEPP. Como falei para vocês, eu tenho uma larga experiência nessa área de licitações, a gente nota, às vezes, muitas grandes empresas fazendo lances sempre com 5% nos pregões, sempre com 5% de diferença dessas micro e pequenas empresas. Por quê? Embora não conheçam quem está dando lance. Por quê? Porque aí eles poderão, de fato, ganhar. Então, se o lance vencedor lá no pregão foi um lance de R$ 100 e o menor lance de AMEPP foi 106, não vai ter desempate. Não existe empate fictício, certo? Então, é uma das possibilidades, uma das proteções que tem as pequena e micro. Prazo para regularização de negativas. É possível também, no momento dos lances lá, foi a Emily ofertou a sua proposta, estava com a negativa com a Receita Federal vencida, que a Receita Dívida Ativa e INSS vêm juntas. O que vai acontecer? Por ser microempresa, ela tem o direito a 5 dias para a apresentação dessa documentação, agora sim, com negativa em dia, ou até uma positiva com efeito negativo, que tem o mesmo valor. Se ela não conseguir nos 5 dias, ainda é possível prorrogar por mais 5 dias, certo? E isto só existe para as MEPP equiparadas, né? A MEI, por exemplo, a cooperativa também entra na mesma brincadeira. Outra coisa que existe em termos de beneficiamento, licitações exclusivas. O que é uma licitação exclusiva? A licitação é assim, eu quero comprar lápis, caneta, borracha. Quero essas 3 coisas. Se entende, eu tenho uma licitação para comprar essas 3 coisas. Se entende que cada um desses seria como uma licitaçãozinha dentro da licitação de verdade. Ou seja, se cada um valores desses, isso aí nos fala a compreensão da AGU, da Advocacia Geral da União, se cada um desses tiver um valor até 80 mil, a participação será exclusiva para micro e pequenas empresas. Mas se, por exemplo, eu quero comprar canetas aqui, o valor dá 70, eu quero comprar borracha, o valor dá 50, e a quantidade de lápis, o valor dá 100 mil, então, essas duas serão exclusivas. Essa que é 100 mil, eu tenho participação de muitos outros. Porém, e aí vem o nosso outro elemento que eu deixei anotado aqui para vocês, é a cota reservada. O que é a cota reservada? A parte que foi desses 100 mil, aquilo que chegou, isso aí são orçamento, estimativa de preços, esse valor que chegou até 80 mil é reservado para as MEPP. O valor que ultrapassou os 80, no caso, como o total do orçado era 100 mil, né? Estes 20, é só neste que todas as demais empresas poderão participar. Então, fora isso, seria exclusivo para as micro e pequenas empresas. Esses acessos ao mercado é o que dá a possibilidade, então, de estarem, né, abrindo, ampliando esse campo de atuação para as micro e pequenas empresas. Isto é aquilo que eu comentei com vocês. Isso é a proteção dada pelo ou para os mercados, certo? Depois, como eu descubro o que a administração pública federal está licitando? Aqui também deixei o link para vocês, do portal de compras do governo federal, este aqui. Este portal de compras do governo federal é onde
são apresentadas as necessidades dos órgãos públicos. E aonde eu vejo isso? Bom, nós temos dois detalhes muito interessantes. Eu posso entrar aqui, ó, nas consultas, entro nas consultas, a partir das consultas, eu vou ter aqui, ó, licitações, pregões, atas, contratos, etc., é bastante coisa. Eu vou entrar aqui, avisos de licitações, e aqui eu posso pesquisar o que eu vendo, se está aberto. Ou, por outro lado, eu entro aqui, por exemplo, aviso de licitação do dia. Então, tu coloca um funcionário e diz, ó, todos os dias, às 8 horas da manhã, tu vai entrar, tu vai analisar as licitações do dia, ver se há alguma coisa que é para o nosso tipo de empresa. Como é que eu vou ver? Olha a telinha que abre. Ó, eu estou sabendo que a Delegacia Federal da Agricultura do Estado de Roraima quer fazer uma obra de construção e adequação do prédio único, pavimento, lá, lá. Então, eu posso pesquisar, e eu já vou passar a mostrar para vocês, especificamente na minha área. Ou, e esse exemplo que eu dei para vocês, de vender lápis, etc., eu posso vender de Rondonópolis para Santa Maria. Eu entro e vejo que, ó, existe uma licitação para comprar material expediente. Eu sou uma papelaria, sou uma microempresa papelaria, mas eu quero entregar lá. Beleza. Orçam-se todos os custos, se analisa e se coloca um preço ali e se começa para ofertar e ver se consegue. Então, aqui vai ter o objeto, e dentro do objeto eu vejo se enquadra naquilo que eu vendo. Este aqui é o do dia, como eu falei para vocês. Mas aqui, ó, avisos de licitações, nós vamos buscar mais especificamente aquelas licitações que estarão abertas. Estou cuidando do tempo, porque eu não quero me estender demais. Então, aqui, ó, eu posso marcar todas as modalidades, marco tudo, tudo mesmo, e eu vou colocar aqui o período, eu vou colocar um período de no máximo 15 dias. Esse no máximo 15 dias é o período que o sistema vai me dar. Então, hoje estamos em 17, vou colocar aqui o dia 3 até o dia 17, certo? Se eu já tivesse, eu colocaria aqui o quê? Eu posso determinar aqui quais os municípios ou quais unidades da federação quero vender só para o Mato Grosso. Beleza, ok. Então, eu coloco aqui dentro do Mato Grosso para ver o que tem. Ou se eu tenho o código da UASG. O que é uma UASG? Unidade Administrativa dos Serviços Gerais. Cada unidade que é executora, que faz compras, que faz empenho, contratação, essas unidades são uma UASG. Então, nós vamos pesquisar. Existem muitas prefeituras, inclusive, que são UASG do SISG, Sistema Integrado de Serviços Gerais. Então, se forem UASG, poderão participar por meio disso, certo? Mas aqui, ó, vou entrar aqui nos materiais. Eu vendo lápis, borracha e caneta. Então, eu vou aqui, vou selecionar aqui, ó, vou colocar aqui caneta azul, azul caneta. Não fazendo referência a música nenhuma, vocês têm certeza disso, né? Ó, azul brilhante, azul da China, tem coisa, caneta borracha. Vamos botar uma caneta borracha, uma caneta indicador, caneta em geral, caneta hidrocor, caneta memória, caneta marca-texto, caneta de uso médio. Eu posso colocar vários tipos. Quanto mais eu colocar, maior a possibilidade de existir uma licitação com isso e ter sucesso na minha busca. Ó, tivemos sucesso na busca. Existem várias licitações. Não está apresentando, vocês estão vendo? Só está aparecendo um slide, professor. Eu acho que se a gente fixar... O senhor está em outra tela ou no Google? Não, eu estou na mesma... Eu apresentei o outro monitor. Oh, que lamentável. Obrigado por me avisar. Eu não estava... Eu estava apresentando a tela inteira, agora sim. Só me desculpe mesmo, eu vou voltar rapidamente aqui no que eu estava mostrando para vocês, para não... Senão vocês ficaram totalmente voando. Obrigado por me avisar, Tim, porque não ter me avisado antes. Então, aqui, ó. Essa aqui é a nossa tela do Comprasnet. Quando a gente entrar aqui nas consultas, voltando um pouquinho, entrei nas consultas, aí vai abrir a segunda tela, então. Eu vou entrar nas licitações do dia,
e vão dar todas aquelas que estão abertas para aquele dia, ou seja, hoje, todas foram abertas. E aqui vale o comentário que eu já falei com vocês vão verificar o objeto, vão ver se querem vender, para onde querem vender, e vão abrir. Entra aqui, ó, itens e downloads. Por outro lado, eu vou aqui então, ó, eu posso também entrar aqui, ó, avisos de licitações, que estarão abertas todas as licitações no período, como eu falei aqui, ó, de 15 dias. Então, o período de publicação aqui, ó, coloquei dia 3/12 até 17/12, marquei todas as modalidades existentes. Aqui, se eu quero a consulta só dentro do estado do Mato Grosso, coloco aqui. Se eu quero só dentro da cidade, também eu coloco o município. Neste caso, pessoal, como sendo um pregão eletrônico, por exemplo, e vocês querem vender, pode pagar o frete, coloca o custo frete, é um mercado bom. Então, vendam para outros municípios, se quiserem só dentro do estado, enfim, só uma ideia, né? Aqui vocês entrarão, então, ó, o tipo de material que eu vendo são canetas. Então, aqui eu vou selecionar, vou botar aqui a caneta azul, agora vai valer a piada, então, ó. Marquei a caneta. Ó, vou marcar aqui caneta esferográfica, caneta de marcação, corretiva, hidrocor, permanente, toque de tela, tinteiro, uso médico, corretivo. Então, tem várias. Selecionei elas. Podia colocar borracha, sei lá, N outros também, tá? E aí, entro aqui e faço a busca. Tem esses materiais? Tem, várias delas. Que, por exemplo, ó, Ministério da Defesa, Comando do Exército, Comando Militar do Sul, que é aqui no... Não, é aqui para nossa área, aqui mesmo, 15 Companhia de Engenharia. Então, nós temos aqui, ó, compra de material expediente, em Palmas, no Paraná. Vejam bem, vocês estão em Rondonópolis, e aí querem fazer a venda, né, para cá. Ótimo, manda, simples. Organiza o frete. Então, tem outros aqui que estão comprando também, ó, viram? De acordo com o que eles querem comprar, nós vamos entrar aqui, então. Deixa eu ver um que nós podemos fazer a venda aqui. Para o Rio de Janeiro. Ó, vou entrar aqui em itens e downloads. Ele me tem todos os itens que serão comprados por essa unidade administrativa de serviços gerais. Ó, inclusive, eles fizeram agrupamentos de itens. Vou lá no download, ele vai ter aquelas letrinhas chatas que vocês conhecem também, né? Comumente eu erro. E ele vai abrir para nós, ó, o download do edital e dos seus anexos que foram ali disponibilizados. Bom, não está dentro do escopo do que eu queria apresentar para vocês, mas, rapidamente falando, esse edital é tudo o que vai dizer o que poderá ser comprado, as obrigações que tem, prazo de entrega, documentação que é necessária ou que essa autoridade portuária da Docas do Rio está exigindo. Então, tudo vai estar aqui, todas as normas desse processo licitatório estarão dentro desse edital. Então, vocês poderão ofertar proposta dentro do sistema. E, para isso, deixa eu voltar a minha apresentação aqui, então. Agora sim, estão vendo a minha apresentação, né? Acho que sim, né? Então, aqui vocês vão entrar nesse portal e vão fazer essa busca. Obrigado. O que vocês têm lá. Olha só, nós temos ainda dentro desse processo a existência do sistema de registro de preço, que eu intitulei aqui como a inteligência do SRP. Sistema de registro de preço, muito conhecido como SRP, ele é um meio de fazer compras centralizadas. Por exemplo, aqui em Santa Maria nós temos muitas unidades do Exército. Nós temos a Universidade Federal, nós temos Delegacia da Receita Federal, nós temos base aérea, todos os órgãos públicos federais. Esses órgãos públicos federais poderão reunir e fazer uma licitação só, tendo um desses órgãos gerenciando, e fazer um sistema de registro de preço onde será aderida pelas demais unidades administrativas e serviços gerais. O que terá uma ata com validade máxima de 12 meses, gerará, e nessa todos os que participarem estarão vinculados. Então, vejam só, pensem vocês vendo que elas são centralizadas,
elas vendem, todas as unidades do Exército fazem uma mesma licitação. Então, por exemplo, quem tem uma papelaria, uma microempresa com uma papelaria que quer vender, e aí vai mandar a sua proposta para vender para todas, eu acho que tem mais de 12 unidades de militares aqui, para vender para todas essas 12 unidades. Se uma unidade compraria material expediente, caneta, sei lá, uma quantidade de 100 para um ano, 1.000 para um ano, então, vamos colocar assim, para 12 unidades são 12 mil. Vejam como, para nós que queremos vender para o governo federal, é muito interessante também. O detalhe é que essas 12 mil canetas não serão vendidas em um único lote, porque uma ata vai ter validade de prazo de venda por 12 meses. Aí vem um problema. Se esses valores forem alterados, por exemplo, eu estou comprando a caneta BIC, que foi a que eu ofertei, a valor de R$2, e agora, com a suba do dólar, não sei se tem a ver, acho que não com a caneta, né? Mas agora, com a suba do dólar, o plástico subiu, eu vou ter que vender eu só consigo comprar caneta a R$3. E a minha proposta tinha sido de R$2,90, porque o custo era 2. Então, este é um momento de decisão. Eu tenho que me preparar, e no edital vai estar escrito isso, para o tempo de validade da ata. Se a ata vai ter validade de 12 meses, o meu preço vai se manter durante todo esse tempo. Mas não é tão ruim a vida assim também, tá? Porque, olha só, tem, além da possibilidade de eu vender essas, talvez os órgãos acabem até não comprando nenhuma. Também tem esse problema. Mas é possível que compre muito mais. E aí tem outra questão que é muito interessante. A unidade do Exército, aí onde vocês moram, decide fazer compra. E aí olha lá na ata, nessa ata aqui, tem lá em Santa Maria uma microempresa aqui de Rondonópolis. Vou comprar deles, porque o valor deles é mais baixo, há benefício para a entidade, e aí decide comprar de vocês. Se a empresa de vocês autorizar essa compra, se a unidade que é a gerenciadora dessa ata também autorizar, o que é muito comum, vocês poderão fazer venda até mais 5 vezes do registrado na ata. Vejam só. Então, vamos lá, por isso que eu coloquei inteligência do SRP. Se vocês forem vender para uma unidade, seria 1.000 canetas. Como são 12 unidades, já são 12 mil canetas, certo? 12 mil canetas azuis. Música para muito tempo. Só que poderão ainda 5 vezes a quantidade dessa ata, ou seja, vocês poderão ainda vender para outros mais 60 mil canetas. Poderão chegar até um teto de vender 72 mil canetas, vejam bem o detalhe muito importante para vocês que só iriam vender 1.000 canetas. Então, por isso, há uma possibilidade muito boa. Óbvio, o valor tem que ser bom, o valor tem que ser abaixo, para que os outros possam aderir a essas atas também. É o que se chama comumente de carona. Se dá carona para o órgão não participante da ata. E aí ele vai lá e faz o contato. Outra questão que é interessante, de repente a tua empresa participou da licitação aí da unidade de Rondonópolis, que tem aí, não sei que unidade é, mas participou, vendeu aí, e aí tu faz o seguinte, tu faz uma relação, e manda para todos os órgãos federais, ou para a maioria que conhece, ou para aqueles que estão mais próximos. E tu manda, eu tenho a ata de registro de preço com a unidade para o ASG X, com caneta tanto, com lápis a tanto, com borracha tanto. É possível que, se o teu valor for bom, essas outras unidades também façam a compra da tua empresa. Na verdade, é meio que uma estratégia de marketing para ti poder fazendo essa divulgação. Porque os órgãos sempre necessitam de materiais. E, sabendo que existe um material de alguém que vai fazer uma entrega, é bem possível que eles o chamem para essa conversa. Então, como estamos falando aqui em filão de mercado para as empresas, o pessoal tem que estar atento a essas variáveis. Outra questão muito importante, e para a minha empresa vender por compra direta pelo governo federal, ou seja, a compra sem licitação. Primeira hipótese, inelegibilidade. Se eu sou o único no mundo, não é no mundo, se eu sou o único, pelo menos nessa região, que faça manutenção para as prefeituras das máquinas de marca Case, ok, é inelegibilidade, batata, e não vai ter concorrência, então nem precisa se preocupar. Porém, existe a dispensa de licitação, e aqui eu deixei outro linkzinho para vocês também. Essa cotação eletrônica,
tem um manualzinho da cotação. Como funciona? É como se fosse um pregãozinho. Então, no caso aqui tem um manual de como vai funcionar, tá? Aí vocês deem uma olhadinha lá, ele fala tudo como acontece, e ele vai acontecer da seguinte forma, tu vai apresentando valores. Então, aquele que apresenta o menor valor é chamado para fazer uma dispensa de licitação. A dispensa de licitação, dentro daqueles valores que eu já comentei com vocês. Como eu vou saber que existe uma cotação eletrônica? Bom, a cotação eletrônica, ela é são encaminhadas as informações para aqueles que têm cadastro no SICAF. Aqui tem outro manual e aqui tem outro manual de cadastramento SICAF também. Cheio de link aqui os meus slides que eu estou deixando para vocês. Então, quando eu vou fazer o meu cadastro no SICAF, que é o Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo Federal, eu faço a inclusão da minha linha de fornecimento de bens ou de serviços, ou de ambos. Então, quando eu digo que eu sou uma papelaria, que eu tenho o KNAI XXXX, o KNAI XXXX, que esses YY são aqueles que podem ser vendidos pela papelaria, então, e eu estou vendendo ali, quando o meu cadastro do SICAF é feito, eu digo qual é a minha linha de fornecimento. Qual é a minha linha de fornecimento? O que eu vendo? Lembram que eu mostrei agora há pouco para vocês, naquela busca, de como fazer a análise do que eu quero ver se está sendo comprado, contactado para compra. Então, o que eu faço? Quando eu incluo a minha linha de fornecimento SICAF, eu coloco tudo que eu vendo. Tudo. É chato? É chato. Mas coloco tudo que eu vendo. Por quê? Na cotação eletrônica, nessa cotação, o sistema vai mandar para ti aquele item que a unidade quer. Então, se eu vendo materiais de papelaria, mas eu não cadastrei que eu vendo folha ofício A4, e tem unidade que está do lado da minha empresa, mas o sistema não identifica que eu quero folha A4. Aquela OASG colocou que ela quer comprar folha A4. Então, não vai ter essa relação, esse batimento do sistema, a necessidade da entidade com a possibilidade de venda da folha A4 como empresa, eu não vou receber essa mensagem. Por isso que eu estou falando, é chato incluir todo o material que eu vendo? É. Mas é benéfico? Sim. Vai se tornar como um grande bem para a tua empresa, que tu vai poder vender mais, né? E aí entra a questão, o que é bom dessa cotação eletrônica? É um sistema simplificado. As licitações são mais demoradas. Basicamente isso, Rodrigo. Basicamente, tu tem que ver tudo que tu vende ali, né, para colocar disponível. Quanto mais tu colocar, melhor. Quanto mais tu colocar, melhor. Eu sei que para grandes empresas é praticamente inviável. Tu vai deslocar um funcionário para ficar tempos e tempos ali incluindo essa linha. Mas tu tem que incluir o máximo possível dessa linha, para que tu seja contrastado dentro do sistema, né? E nesse cruzamento tu seja chamado. A gente vê muito quando a gente lança as cotações eletrônicas, de empresas que recebem informações, mas não querem participar. Ou a gente vê também de empresas que não souberam e depois se acaba fazendo contato, não sabia que vocês queriam tal serviço. Porque os órgãos federais são obrigados a lançar cotação eletrônica para bens. Acredita-se que a partir do exercício que vem, com as mudanças que estão acontecendo dentro do Comprasnet, que já não se chama mais Comprasnet, vão ser incluídas para, até está tem uma instrução normativa que determina essa utilização, mas o sistema não está pronto ainda para serviços. Mas para os bens, ele está funcionando. Para as dispensas, tem que ser feita a cotação eletrônica. Pois bem, mas voltando ao nosso SICAF, por que eu preciso estar cadastrado? Existe uma instrução normativa do SICAF, que está dentro disso aqui, vocês vão encontrar, número 2, e vocês vão ver lá quais são os passos, para tu ter esse cadastro SICAF. O que é o SICAF? Bom, depende, às vezes acontece no âmbito estadual, porque todos têm que ter, por exemplo, a modalidade tomada de preço, ela
é algo que é feito entre os cadastrados. Para os órgãos federais, o cadastro acontece no SICAF. Existem a possibilidade da adesão ao SISG pelos estados e municípios. Então, se o estado aderiu ao SISG, ele também utiliza. E assim, ó, particularmente falando, deixa eu só ver o chat aqui, que eu já vejo a pergunta. Particularmente falando, eu acho que é interessante um estado ou município. O município de Santa Maria, por exemplo, participa do SISG. Ele faz os pregões eletrônicos dentro do Comprasnet. E por que eu digo que é interessante? Porque tu não paga nada. Se tu vai utilizar o portal do Banco do Brasil, do Correios para fazer pregão, tu vai pagar. Mas para este, tu não paga. Então, é interessante. A pergunta aqui do Rodrigo, ó, se eu sou uma empresa MLPP e eu só vou vender ao governo meu produto se eu vencer a licitação, em tese sim, Rodrigo, porque acontece o seguinte, há outra possibilidade. Então, por exemplo, tu é cadastrado, tu entrou numa dispensa de licitação por meio de uma cotação eletrônica. O primeiro colocado foi a Emily, tá? A Emily chegou no final, embora ser o melhor preço, e ela disse que não consegue, que não entendeu a proposta, lá, alguma coisa. E aí podem te chamar. Aí há essa possibilidade. Tá? Outra questão. Tu participou do processo licitatório, vou colocar como exemplo um pregão. Tu participou de um processo licitatório que querem comprar 1.000 canetas. A empresa que ganhou não ofertou 1.000 canetas, porque ela é muito pequena, ela ofertou 500 canetas. Tu pode complementar essa venda com mais as 500 canetas. Tu vai ter que chegar ao mesmo valor daquela anterior. Outra possibilidade, no pregão, para o sistema de registro de preço, existe o cadastro reserva. O que é o cadastro reserva? Quem ganhou a licitação foi vou pegar outro nome aqui, a Sara. A Sara ganhou a licitação, ok, só que por A ou por B a Sara não está entregando. E tu tinha ter proposto no teu cadastro reserva para entregar esse material nas mesmas condições de valores que a Sara. Então, tu poderá ser chamado e a Sara vai ser sancionada. Então, na verdade, ele vai estar amparado com a melhor proposta, né? Tu não precisa obrigatoriamente ser o melhor ou o vencedor da licitação, mas tu vai ter que estar ali no meio ou nessas outras possibilidades. Porque existe o processo, a etapa, melhor, de adjudicação. O que é adjudicação no processo licitatório? É um ato compulsório que vincula a melhor proposta a ser adquirida. Então, se a Emily ofertou cada caneta a R$ 1,50, tu ofertaste a R$ 1,60 e a Carolina ofertou a R$ 1,80, tem que comprar da melhor proposta, que foi a Emily que apresentou, por isso. Então, nessa questão de ser MLPP, entra também aquele beneficiamento que eu falei para vocês. Diferença de 5% no pregão, como empate fictício, por exemplo, e aí poderia ser chamado, então. Mas ou tu é vencedor de uma licitação, ou tu é vencedor de uma cotação eletrônica, ou ainda tu vende pelo menor valor. Por exemplo, se a tua empresa é prestadora de serviços de pedreiro, sim, certo? Então, existe lá o pedreiro, tem o auxiliar, etc., e vai ser contratado esse tipo de serviço. Tu é uma microempresa. E a unidade que quer fazer essa contratação, ela procura alguns, porque o valor vai ser, sei lá, uma parede pequena lá, que o valor é 5 mil. É só arrumar a parede, sei lá, alguma coisa. Pode ser feito por uma dispensa de licitação. Ele encontra 3 valores, os menores, o teu foi menor, ok, pode contratar direto. Isso é a contratação direta, que não seria com a licitação, certo? Seria nesse sentido. Bem, só para terminarmos aqui, então, a relação do SICAF e a obrigatoriedade do cadastramento para participar dos processos. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Cabreira, agora eu estava falando aquela outra com o Rodrigo Vitor, né? Então, eu preciso estar cadastrado. O cadastro é simples, existe uma certificação digital, que a enorme maioria das empresas tem, para não dizer todas, são obrigadas a ter certificação digital. Utilize-a, faça o seu cadastro, acesse os portais para poder participar desses processos
licitatórios. Bem, como eu falei para vocês, a ideia não era tomar tanto tempo, até estou me estendendo, mas eu só quero fechar aqui, então, para vocês com as inovações que são propostas pela PL 4253, 4.253, projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado agora no dia 10, agora está quentinho ainda no forno, como falei para vocês, né? E foi encaminhada a sanção presidencial. Tem-se por base que vai ter um período de transição de 2 anos, ou seja, a 866, a 10.520 ainda perdurarão por mais 2 anos, até que de fato entre em vigor essa nova lei que será numerada. As modalidades que estão nessa nova lei, entra então o pregão, a concorrência, o concurso leilão e o diálogo competitivo. Vejam que aqui saiu o convite e saiu também a tomada de preço para entrar esse diálogo competitivo. Esse diálogo competitivo, ele é algo a ser desmembrado ainda. Mas, grosso modo falando, ele vai funcionar bastante para as TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Então, se chamam os interessados, se conversa realmente, se dialoga sobre qual seria o melhor produto a ser ofertado, e a partir disso se lança a licitação e o pessoal vai concorrer nele, tá? Participaria de todo o processo. Grosso modo falando, seria isso. Aqueles que se habilitarem nesse momento da discussão para organizar qual é o melhor produto, qual é o melhor, eles estariam na próxima etapa em ofertar as suas propostas. Os tipos de licitação também vai ter o menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, e muda um pouco o nome, que era melhor técnica só, né? Mantém a técnica e preço, maior retorno econômico, isso aí a ser definido bem também. Maior desconto e maior lance são questões que já funcionam, já existem, mas não estavam tão bem descritos ou claros dentro da lei. Vejam um detalhe interessante. Nós tínhamos as modalidades em geral, a Lei 8.666 e o pregão na Lei 10.520. Entra agora tudo para o mesmo texto legal, o que é interessante. Os valores, como eu havia comentado, para dispensa de licitação, eles seriam, então, alterados para 100 mil para obras, serviços de engenharia, e ainda, interessante, serviço de manutenção de veículos automotores. Isso aqui dá uma autonomia muito grande para as entidades. Dou um exemplo de prefeituras para vocês, por exemplo, que tem muito maquinário, que precisam arrumar esse maquinário. E, às vezes, assim, ó, precisa rápido para ontem a coisa pronta, certo? E aumenta para 50 mil. Esses valores são, hoje, 33 mil e 17.500, respectivamente, aqui. Passariam para 50 e 100 mil, que é o que nós temos vigente no momento por conta da pandemia, que vai até 31 de dezembro. Bem, então, para encerrar essa etapa com vocês, para abrir, deixar 15 minutos aí, ainda tem quase 20, para vocês questionarem o que quiserem, eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão, que é um filão de mercado muito interessante. Eu já fiz alguns trabalhos externos, obviamente, todo sob uma conduta ética muito forte, para que não se interferisse aonde eu trabalho, de forma alguma, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas já auxiliei, às vezes já auxiliei amigos que iam participar de licitações, e, pessoal, realmente, eu entendo como um filão de mercado muito grande. É uma possibilidade para vender com certo de recebimento. O governo federal, ele paga talvez mais equilibradamente do que os governos estaduais e algumas prefeituras. Às vezes demora, sim, às vezes demora. Às vezes demora mais de 30 dias, o certo é que recebe. Mas, por exemplo, hoje, se demorar mais de 30 dias para receber, pode entrar com um pedido de pagamento de juros que é devido, tá? Vocês vão ver que nos editais que há essa possibilidade, porque a lei determina que o pagamento seja feito 30 dias após o recebimento do bem. Lembrando a vocês, desculpem, lembrando a vocês que nós temos 3 etapas, né? Tem empenho, liquidação e pagamento. Então, sempre nessa ordem, não pode ser alterado. Então, eu entendo como um excelente filão de mercado essa possibilidade de vendas para os governos federais. E se acontecer que se note que existe um pregão para o sistema de registro de preço, show de bola. E se esse sistema de registro de preço, se essa licitação é para carona, né, a possibilidade de adesões à ata, melhor ainda, porque aí eu consigo vender aquelas 5 vezes mais a quantidade da ata, certo? Eu quero, então, deixei mais 2 links aqui, os manuais de sistemas, a própria PL, tá? Para vocês consultarem.
a minha apresentação para vocês, um e-mail, se vocês quiserem fazer contato. Eu também sou voluntário no Observatório Social. O Observatório Social é um organismo que é totalmente independente, mas que analisam as contas públicas, em especial, analisamos as contas das prefeituras, as licitações que são feitas pelas prefeituras, se realmente estão recebendo aqueles materiais. E agora eu quero deixar aberto para nós trocarmos uma ideia, já vou começar aqui, que a Késia colocou uma pergunta aqui. Pessoal, não precisa ser só no chat, tá? Agora vocês abrem o microfone e façam uma pergunta aí, que eu fico bem à disposição de vocês, tá? Vou para a apresentação aqui, então. A Késia questionou o seguinte: a elegibilidade e a dispensa nessa nova lei continua da mesma forma? Elas continuam muito, muito parecidas, Késia. Só o que a gente pode ver até que nesse novo texto legal, ele demonstra que os valores para dispensa ali, por exemplo, ele encaixa também num valor superior, né, a dispensa para veículos automotores ali, o que não era no outro, tá? Mas eles continuam muito, muito parecidos, com detalhes diferenciais, e que, na verdade, Kézia, ele trouxe uma evolução. Como foi essa evolução? Se a gente pegar a Lei 8.666, ela é uma lei que foi feita muito para obras. A essência da 8666, ela é para obras. Tudo adaptado para contratações e aquisições de bens. Então, agora a gente tem uma lei adequada a reais necessidades. Eu tenho ouvido bastante desses webinars que tem acontecido pelo próprio pessoal lá que está organizando, né, e que são veiculados pelo Comprasnet, ali, pelo Compras Governamentais. Agora, por exemplo, a gente estava com uma alteração, mas que é muito mais interna, né, o sistema de registro de contratos, tem um sistema só que vai estar aberto só para isso, e a gente está em 3 dias sequenciais, foi ontem, hoje e amanhã, que teremos esses webinars que são com esse sentido. Então, a gente tem visto muito as evoluções, e essas evoluções estão bem no sentido da melhoria e aquilo que vocês conhecem, processos gerenciais. Eu acredito que será uma evolução muito boa desse texto da lei, sim. Rodrigo Vitor colocou aqui até 30 dias após a liquidação, sim. Então, a liquidação é o momento do recebimento do bem. Digamos que foi feito empenho ontem, hoje foi entregue o material, é na mesma cidade, mandou empenho, hoje entregou o material. Existe a entrega, uma análise que tem que ser feita, certo? Existe até, inclusive, valores acima de 80 mil, eles são para 176 mil hoje, tem que ser recebidos por uma comissão de 3 pessoas. Mas valores menores, não. Mas tu tem que fazer uma entrega, e essa entrega ela pode chegar a um prazo de 15 dias, e depois uma entrega definitiva que chega até o prazo de até 90 dias. Então, feita essa entrega, esse recebimento, porque se a gente fazer uma análise de receber folha de ofício, eu vejo se estão completas, se não estão molhadas, se não estão abertas, se estão boas, ok, é só uma olhada básica, independente se for uma quantidade maior, demora um pouco mais, mas sei lá, 2, 3 dias, tá ok. E aí faz a liquidação. Feita a liquidação, aí temos até 30 dias. Até 30 dias tem que pagar. Após a 30 dias, vai ter direito o fornecedor de juros, sim, e que já devem estar dispostos dentro do edital assim organizado. O Rodrigo Cabreira coloca: o produto ou serviço vendido ao governo é mais caro em comparação à negociação normalmente praticada no mercado? Existe alguma fiscalização para não haver superfaturamento? Perfeito, Rodrigo, a tua pergunta é excepcional, até tanto para os dois lados, tanto no nosso olhar como cidadão, quanto para o fornecedor. Detalhe, então, vamos lá. Existe um sistema dentro do Comprasnet também, que ele faz uma análise de todas as contratações que foram feitas pelo governo. E antes da abertura do processo licitatório, eu vou chamar abertura o momento que abriu a sessão pública, antes disso é feito um levantamento de preços. Então, para o governo federal, existe uma instrução normativa, que essa instrução normativa ela determina que tu tem que pegar a base de preços de mercado fundamentado nesse painel de preços, que é o nome dessa ferramenta. Então, tu entra no painel eu quero comprar caneta. Eu entro no painel de preço, vejo as contratações que tiveram de caneta e vejo os valores que estavam de caneta ali.
Comumente, esses valores não sairão superfaturados, Rodrigo. Normalmente. Às vezes, ao contrário até. Porque como a gente pega um período de 180, agora pode pegar até de um ano, e eu pego esses valores das canetas, e se elas tiveram interferência de valor de mercado, é possível que estejam mais caras agora, certo? E às vezes nós temos problemas na licitação com isso. Tá, mas aí vamos para o outro lado da moeda. Digamos que quer fazer um imóvel novo, uma construção de alguma coisa, não seja obra, mas uma pequena reforma, e eu vou fazer um levantamento de mercado. Aí eu pego preços no mercado. Quando eu vou para essa análise, às vezes, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa a nós como a nós como proprietários de empresas. Quando a gente, aqui com nós é comum acontecer, a pessoa vai lá para fazer um levantamento de preço e pergunta, é para licitação? Aí tu diz que é, ou diz que é para uma compra pública, e aquilo que seria por 10 mil reais, o cara já coloca 18 mil, 16 mil. Aí, Rodrigo, que vem acontecer o superfaturamento. Porque eu não sei, de fato, se o coisa custa 10 ou custa 18. Então, a gente tem que se fundamentar naquele valor. Ok. Mas, e é coisa que já, exemplo que aconteceram comigo, estamos no meio do processo licitatório e eu vi, por acaso, que nas lojas americanas, o celular que estamos comprando, o modelo próximo, configuração próxima, né, em vez de 1.500 que está sendo ofertado na licitação, agora tem promoção por R$800. Opa! Eu, como pregoeiro, tenho a obrigação de verificar se esses valores estão superfaturados. Eu tenho que dar uma conformidade de valores de mercado. Então, não é só nessa busca inicial que tem que se fundamentar. Os agentes públicos, tanto o pregoeiro quanto a comissão permanente ou comissão especial de licitação, tem que estar atento ao mercado para ver se esses valores não estão além, não estão superfaturados. Então, a fiscalização sobre superfaturamento, existem as inspetorias de contabilidade e finanças que têm atribuição de auditoria. E existem N softwares que fazem esses batimentos. E isso é controle interno. Também tem o próprio tribunal, os tribunais de contas que fazem essas análises. Às vezes, e muito maior ainda, né, é feito por amostragem. Mas se levanta e se questiona assim, para saber se os valores estão. Talvez vocês já tenham ouvido falar em algumas entrevistas, sei lá, coisa do gênero, né, que tal obra estava superfaturada. Como é que se chegou à conclusão? Comparações, né? Uma obra, por exemplo, tem que seguir uma tabela, que é a tabela SINAP, da Caixa Federal. Uma rodovia tem que seguir a tabela do SINCRO, que é uma tabela estabelecida para as estradas de rodagem. Então, eles têm que seguir esses limites. O Rodrigo Vitor, existe uma depreciação de valores para projetos ou produtos? Isso pode ser atualizada após a entrega? Sim. Existe, Rodrigo, só que com um detalhe aí, tem uma restrição que eu, particularmente, não sou do direito, mas que teria um grande prazer em discutir. O sistema de registro de preço, ele não dá essa possibilidade hoje pelo nosso decreto de 2024. Mas eu, particularmente, não concordo e ele vai contra, de certa forma, a Lei 8.666. E que eu diria para vocês, se a empresa de vocês entrou numa licitação para vender material de informática, ganhei um SRP no mês de abril. Aquilo que tu estava vendendo, uma placa de som que eu estava vendendo em abril por R$500, ela permanece R$500 agora? Não. O dólar teve, N variações nesse meio. Então, Rodrigo, existe dentro da 866 o reequilíbrio econômico-financeiro. Por que equilíbrio? Ele vai equilibrar aquilo que estava precificado. Então, uma das coisas, a alteração cambial, por exemplo, é uma das questões que, fato do príncipe, alteração tributária que não estava prevista, enfim, fato superveniente, tudo isso pode corroborar para a alteração de preços, e eu, como fornecedor, não posso tomar prejuízo, não é essa a intenção da administração pública. Então, para isso, se pede o reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato, que seria o que, basicamente? Nós vamos pegar, isolar a parte do lucro e vou reequilibrar a parte dos custos. O lucro que é em cima desse outro, por exemplo, eu não vou alterar. O lucro permanece igual, mas altero o reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. Não há correção perante inflação. Se houvesse, por exemplo, agora, e aí seria um fato superveniente, esse fato superveniente, digamos que a inflação prevista para o ano é de 4%. Chega ao fim do ano, que Deus nos livre e guarde, que não vai ser, e a inflação deu 20%. E isso é um fato superveniente que não é possível prever. Porém, a previsão de inflação, ela já existe, né? Então, hoje, por exemplo, hoje ou ontem, acho que ontem, foi aprovado a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nela já vem esse planejamento de índice de inflação. Então, quando eu vou entrar numa ata, que eu vou registrar preços, eu já tenho que prever este índice de inflação para a minha proposta, sabendo que eu tenho 12 meses consecutivos. Pessoal, mais alguma pergunta? Nada mais por hora? Capaz, Rodrigo? Bom, pessoal, então... Capaz, merece. Pessoal, então eu vou encerrar com vocês. Eu acho que a gente fecha o nosso tempo aqui realmente. Espero que eu tenha alcançado com contribuir com vocês de certa maneira, certo? E como eu falei para vocês, eu deixei ali o link, né, para vocês poderem baixar. Eu vou até colar ele de novo aqui, caso alguém tenha entrado na sala depois, deixei aqui no chat novamente. Vocês podem baixar aquela minha apresentação, como eu falei, é um Creative Commons, e vocês podem compartilhar ela também, utilizando adequadamente. E tem ali os links para os manuais, e vocês, por favor, qualquer coisa, eu fico sempre à disposição. Gosto muito da área, gosto de trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem, sou professor e tenho uma grande admiração por todos os que gostam e estão na busca por esses conhecimentos, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, um grande abraço, obrigado a vocês pela paciência de estarem conosco aqui nesse período. Muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos. Professor, eu gostaria de agradecer ao senhor pela participação, pelo compartilhamento de experiências, tá? Eu estou dando encerramento no lugar do André porque ele precisou dar uma saída, ok? Então, eu gostaria de agradecer o compartilhamento, agradecer as pessoas que ficaram até aqui, até esse momento, tá? Lembrando a todos que hoje ainda tem a mesa redonda, acredito que vai iniciar às 19 horas, tá? E o link da lista de presença será encaminhado por e-mail. Se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, pode ficar à vontade e definitivamente já encerrar a sua participação conosco. Mais uma vez, muito obrigado, ok? Perfeito. Então, ratifico os meus agradecimentos a todos. O convite que foi feito também, peço que transmita ao André, tá? O convite que foi feito a estar com vocês. E é sempre um prazer muito grande, tá bom? Tudo é bom para vocês, cresçam sempre nos estudos, não parem, firmem, tenho certeza que vocês estão no caminho certo, tá? Um grande abraço para todos, um excepcional 21, que seja muito, muito melhor que 2020. Um grande abraço.